Meu nome é Júlio, tenho 19 anos e até pouco tempo atrás eu levava uma vida aparentemente normal em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais. Por fora, eu era só mais um jovem tentando decidir o que fazer da vida depois do colégio. Mas por dentro, eu carregava um segredo que me consumia dia após dia. Desde os meus 13 anos eu sabia que era gay. Não foi uma descoberta repentina, mas uma soma de momentos. O jeito que eu olhava para alguns colegas na escola, a falta de interesse nas meninas que todos comentavam, a sensação de estar sempre fingindo ser alguém que eu não era. Só que dentro da minha casa, onde meu pai era um homem extremamente religioso e rígido, e minha mãe seguia cada palavra dele como se fosse lei, admitir isso parecia uma sentença de morte. Durante anos eu fiquei em silêncio. Sorria quando meu pai fazia piadas preconceituosas na frente da televisão, fingia concordar quando minha mãe dizia que esses jovens de hoje em dia estão se perdendo. Eu engolia tudo e me calava, mesmo quando cada comentário cortava como faca. A única pessoa que sabia era minha melhor amiga, Luana. Nós nos conhecemos no ensino médio, e desde o primeiro dia eu percebi que podia confiar nela. Ela era aquele tipo de amiga que te escuta sem julgamento, que percebe suas pausas, seus silêncios, que sabe ler sua alma sem precisar de palavras. Lembro até hoje da noite em que finalmente tive coragem de contar. Estávamos sentados no banco da Praça Central, como tantas outras vezes, tomando sorvete barato da sorveteria da esquina. O vento estava frio e eu estava suando frio por dentro. Lu. Comecei, sem conseguir olhar diretamente nos olhos dela. O que foi? Você tá estranho. Ela respondeu, inclinando a cabeça, como quem já sabia que algo importante estava por vir. Eu preciso te falar uma coisa. Mas você tem que prometer que não vai me julgar. Ela riu de leve. Júlio, desde quando eu julguei alguma coisa sua? Pode falar. Meu coração parecia querer pular pela boca. Respirei fundo e soltei, rápido, como quem arranca um curativo. Eu sou gay. Houve um silêncio de alguns segundos. Senti o mundo parar. Me preparei para qualquer reação, até mesmo para o olhar de decepção que eu temia desde criança. Mas então ela sorriu, um sorriso verdadeiro, e disse: Eu já sabia. Eu arregalei os olhos. Como assim? Júlio, eu te conheço. Eu percebi faz tempo. Mas eu estava esperando você se sentir pronto para me contar. E nada muda, você continua sendo o mesmo cara que eu adoro ter como irmão de coração. Foi como se um peso de toneladas tivesse caído dos meus ombros. Eu chorei, ali mesmo, no banco da praça, sem conseguir controlar. Luana me abraçou forte e repetia no meu ouvido: Tá tudo bem. Você é você. E isso é lindo. Aquele momento mudou minha vida. Pela primeira vez eu não estava sozinho. Só que junto com o alívio veio um novo medo. Se foi tão difícil contar para minha melhor amiga, como seria com meus pais? Eu sabia que não podia esconder para sempre. Uma parte de mim queria desesperadamente ser aceito por quem eu mais amava. Outra parte sabia que a verdade poderia destruir tudo. E foi nesse dilema que começou a nascer a decisão que mudaria meu destino. Eu iria contar. Naquela semana, eu não conseguia pensar em outra coisa. Cada vez que eu via meu pai sentado na sala, Bíblia aberta no colo, ouvia minha mãe comentando sobre os pecados do mundo moderno, eu sentia um nó no estômago. Mas, ao mesmo tempo, uma voz dentro de mim repetia: Você não pode viver escondido para sempre. Eu sabia que precisava escolher um momento certo, mas será que existe momento certo para algo assim? Eu queria ser honesto, mas também sabia que estava prestes a explodir uma bomba dentro de casa. No domingo à noite, durante o jantar em família, decidi que seria agora. Estávamos todos à mesa. Meu pai, Antônio, rígido e silencioso. Minha mãe, Marta, que sempre tentava manter a harmonia. E minha irmã mais nova, Camila, de 16 anos, que parecia perceber a tensão no ar sem entender o motivo. Eu mal conseguia engolir a comida. A colher tremia na minha mão. No fundo, Luana tinha razão quando disse que, se eu não falasse logo, eu acabaria sufocando. Respirei fundo, deixei os talheres no prato e soltei. Eu preciso dizer uma coisa. É importante. Meu pai levantou os olhos, sério. Diga. Minha mãe parecia preocupada, talvez esperando que fosse alguma notícia sobre estudos, trabalho. Ou até um problema menor. Camila apenas parou de mastigar e ficou me olhando. Meu coração disparava. Engoli em seco: eu sou gay. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Parecia que até o relógio da cozinha tinha parado.
Minha mãe foi a primeira a reagir. Ela colocou a mão sobre a mesa e disse, com uma voz doce demais para ser natural: Júlio, meu filho. Você tá confuso. Isso é normal nessa idade. Uma fase. Vai passar. Senti meus olhos arderem. Não era a resposta que eu queria, mas eu já esperava. O que eu não estava preparado era para a explosão do meu pai. Ele bateu com força na mesa, fazendo os pratos tremerem. Na minha casa não. Isso é inaceitável. Eu não criei filho para me trazer vergonha. Pai, eu não escolhi isso. É quem eu sou. Respondi com a voz embargada. Você vai mudar. Vai se endireitar. Eu não admito esse tipo de coisa debaixo do meu teto. Minha mãe tentava acalmá-lo pedindo: Antônio, por favor, fala mais baixo. Mas ele estava furioso. Baixar a voz? O meu filho vem dizer que é isso. Que é contra tudo que eu acredito, contra a nossa fé, e você quer que eu fique calmo. Camila, que até então estava em silêncio, murmurou quase chorando: Pai. Por favor, não fala assim com o Júlio. Ele a olhou com frieza e respondeu: Você não entende nada, menina. Vá pro seu quarto. Ela hesitou, olhou para mim como se quisesse me abraçar, mas obedeceu e subiu correndo as escadas. Eu fiquei ali, diante dos dois, sentindo o chão sumir sob meus pés. Minha mãe chorava em silêncio. Meu pai me encarava como se eu fosse um estranho. Júlio, você vai esquecer essa bobagem. Amanhã mesmo, eu vou marcar uma conversa com o pastor. Foi nesse momento que percebi. Não havia espaço para mim ali, não do jeito que eu era. E mesmo sem ainda imaginar as consequências, algo dentro de mim se quebrou naquela noite. Os dias depois da revelação foram um verdadeiro inferno dentro de casa. O clima estava pesado, quase insuportável. O silêncio entre eu e meu pai era ensurdecedor, ele passava por mim como se eu fosse invisível. Quando falava comigo, era apenas para soltar críticas veladas, comentários duros ou conselhos que mais pareciam ameaças. Minha mãe, Marta, tentava manter uma aparência de normalidade, mas eu sabia que ela chorava à noite. Eu ouvia seu soluço abafado no quarto dos meus pais. Era como se ela estivesse dividida entre me amar como filho e me condenar por tudo que a fé dela dizia ser errado. Minha irmã Camila era a única que me olhava com compaixão. Mas ela estava claramente amedrontada, presa entre a lealdade à família e o desejo de me apoiar. Às vezes ela batia na porta do meu quarto, sentava na beira da cama e ficava em silêncio, como se só a presença dela já fosse uma forma de dizer: Eu tô com você. Mas meu pai, Antônio, parecia estar juntando forças para algo maior. Na sexta-feira à noite, cheguei em casa depois de passar a tarde estudando na biblioteca. Na verdade, eu estava apenas tentando fugir do ambiente sufocante de casa. Quando abri a porta da sala, a primeira coisa que vi foram duas malas encostadas perto do sofá. As minhas malas. Meu coração disparou. O que é isso? Perguntei, já sabendo a resposta. Meu pai estava sentado na poltrona, braços cruzados, olhar frio. Você fez a sua escolha, Júlio. Então faça isso direito. Aqui não tem espaço para esse tipo de vida. Arrume suas coisas e vá embora. Minha mãe estava ao lado dele, chorando baixo, mas não disse nada. Eu senti o chão sumir. Pai, eu sou seu filho. Como você pode simplesmente me jogar na rua? Ele se levantou, caminhou até mim e respondeu com voz dura: Prefiro não ter filho nenhum do que um filho que envergonhe o meu nome. Enquanto viver debaixo deste teto, vai seguir as minhas regras. E você não quer mudar. Então está fora. Minha mãe tentou intervir. Antônio, por favor. É o nosso filho. Mas ele a interrompeu com um gesto brusco da mão. Chega, Marta. Eu já decidi. Foi então que ouvi passos apressados na escada. Camila apareceu, os olhos cheios de lágrimas. Não. Vocês não podem fazer isso com ele. Gritou, correndo até mim e agarrando minhas mãos. Ele é o Júlio, o meu irmão. Vocês não estão enxergando? Ele continua sendo a mesma pessoa. Meu pai olhou para ela com frieza. Camila, volte para o seu quarto. Eu não vou. Eu não vou deixar vocês tratarem ele assim. Eu me ajoelhei na frente dela, tentando acalmá-la. Camila. Tá tudo bem. Eu vou ficar bem. Ela balançava a cabeça desesperada. Não, não vai. Eles não podem te mandar embora assim. Mas no fundo, eu sabia que já estava decidido. Não havia nada que eu pudesse dizer para mudar a mente do meu pai. Peguei as malas com as mãos trêmulas.
Olhei uma última vez para a sala que sempre foi meu lar e percebi que, naquele momento, não era mais. Quando abri a porta, ouvi a voz da minha mãe, baixa, quase um sussurro. Me perdoa, Júlio. E então saí. O ar da noite parecia mais frio do que nunca. Eu estava sozinho, sem rumo, com lágrimas queimando meu rosto. Mas, por mais doloroso que fosse, uma pequena parte de mim também sentia algo diferente. Algo que eu não sabia se era liberdade ou apenas o vazio do desconhecido. E foi assim que eu deixei de ser apenas um filho rejeitado, para começar a ser alguém que teria que se reinventar do zero. As primeiras noites fora de casa foram um misto de desespero e alívio. Eu não tinha para onde ir, não tinha dinheiro guardado, não tinha plano algum. Tudo o que eu possuía estava resumido às 2 malas que meu pai tinha deixado na sala, como um lembrete cruel de que eu não era mais bem-vindo. Minha salvação foi Luana. Quando bati na porta dela, ainda com lágrimas nos olhos, ela me abraçou antes mesmo de eu explicar qualquer coisa. Você vai ficar aqui, Júlio. Não importa o tempo que precisar. Minha casa é sua casa. A família dela me acolheu sem fazer perguntas, e isso foi algo que eu nunca vou esquecer. Dormir no sofá da sala parecia pouco para alguém que tinha perdido o próprio lar, mas para mim era um presente imenso. Eu finalmente estava em um lugar onde podia respirar sem medo. Mesmo assim, as feridas emocionais estavam abertas. Eu me sentia rejeitado, descartado por aqueles que deveriam me amar incondicionalmente. Cada vez que fechava os olhos, eu lembrava do olhar frio do meu pai e do sussurro de desculpas da minha mãe. Na segunda noite, enquanto eu tentava adormecer, recebi uma mensagem no celular. Era da minha irmã, Camila. Júlio, você tá bem? Eu tô preocupada. Me responde, por favor. Meu coração apertou. Respondi rápido, eu tô na casa da Luana. Tô bem, não se preocupa. Se cuida aí. Minutos depois, outra mensagem, eu preciso te contar uma coisa. Mas não por mensagem. Podemos nos encontrar amanhã. No dia seguinte, nos encontramos escondidos na praça, longe do olhar dos nossos pais. Camila estava nervosa, olhava para os lados como se tivesse medo de ser seguida. Ju. Eu preciso te falar algo que eu nunca contei para ninguém. Eu franzi a testa confuso. O que foi, Camila? Ela respirou fundo, os olhos marejados. Eu também não sou quem eles pensam que eu sou. Eu gosto de meninas. O mundo parou por um instante. Minha irmã, a menina doce que nossos pais sempre viam como exemplo de pureza e obediência, carregava um segredo parecido com o meu. Cami. Você tá dizendo que é lésbica? Perguntei, quase sem acreditar. Ela assentiu, lágrimas escorrendo. Eu nunca tive coragem de contar. Vendo o que eles fizeram com você. Eu sei que não posso falar nada agora. Mas eu precisava que alguém soubesse. E eu confio em você. Eu abracei minha irmã com força. Você não tá sozinha. Eu tô aqui. Sempre vou estar. Ela chorou no meu ombro, e naquele momento eu percebi algo poderoso. A rejeição que eu sofri tinha machucado, mas também tinha aberto espaço para um elo ainda mais forte entre nós. Eu não tinha mais o apoio da minha família como antes, mas tinha algo até mais valioso, uma aliança verdadeira com minha irmã e uma amizade inabalável com Luana. A cada dia, entre lágrimas e risadas improvisadas, eu comecei a entender que casa não é apenas o lugar onde você mora. Casa é onde você é aceito do jeito que é. E mesmo que ainda doesse, eu estava começando a reconstruir a minha vida. Passo a passo. As semanas seguintes foram como uma montanha-russa. Alguns dias eu acordava cheio de esperança, com a sensação de que finalmente podia ser eu mesmo. Em outros, o peso da rejeição me esmagava, e eu me perguntava se algum dia teria uma família de verdade de novo. Luana não me deixou cair. Ela me ajudou a atualizar meu currículo, me incentivou a procurar um emprego de meio período e até me acompanhou em entrevistas. Pouco a pouco, eu comecei a construir algo meu, mesmo que fosse apenas uma base frágil. Camila também se tornava cada vez mais presente. Sempre que podia, inventava desculpas para sair de casa e me encontrar. A gente ria, chorava e trocava segredos, criando uma cumplicidade que antes não existia. Ela me dizia em voz baixa: Ju, quando eu olhar nos olhos deles e tiver coragem. Vou contar a verdade. Mas ainda não é a hora. Eu entendia. Eu já tinha sido o exemplo do que acontecia quando a verdade vinha à tona cedo demais. Um dia, enquanto eu ajudava a Luana a organizar a sala, meu celular vibrou. Era uma mensagem inesperada, da minha mãe.
Júlio, eu não consigo parar de pensar em você. Seu pai continua irredutível. Mas eu sinto sua falta todos os dias. Eu queria poder te abraçar. Me perdoa. Meu coração disparou. Eu li aquelas palavras várias vezes, sem saber se respondia. Parte de mim queria correr de volta, me jogar nos braços dela e fingir que nada tinha acontecido. Mas outra parte sabia que nada seria tão simples. Escrevi apenas: eu também sinto sua falta. Mas eu preciso ser quem eu sou. Enviei, e fiquei olhando para a tela, esperando uma resposta que nunca chegou. Naquela noite, deitado no sofá, percebi algo que me arrepiou. Talvez meu pai nunca me aceitasse. Talvez minha mãe continuasse dividida entre o amor e o medo. Talvez eu e Camila tivéssemos que carregar nosso segredo e nossas verdades longe deles. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que estava vivo, inteiro e mais forte do que nunca. Eu tinha amigos, tinha minha irmã, tinha a mim mesmo. E talvez, um dia, eu tivesse de novo uma família, seja a que me rejeitou, ou uma nova que eu ainda iria construir. Porque, no fim das contas, ser quem eu sou não era apenas uma escolha. Era a única maneira de viver.